Glória a Deus. Amados, eu cumprimento você com a graça e com a paz, você que chegou depois, né? Deus continue te abençoando. Amados, eu confesso para vocês que eu já preguei essa mensagem, a videira e os ramos. Já preguei. E estudando ontem, e eu terminei lá por volta das 2 da manhã, não que eu comecei tarde, confesso para vocês que a coisa foi tomando outro rumo, e que para mim era muito novo. Eu peço ao Espírito Santo que Ele possa revelar aquilo que eu recebi, que eu possa conseguir ser entendido naquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Para falarmos de João 15, eu preciso voltar lá no Antigo Testamento. É interessante que quando Jesus começa aí, eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Deixa eu... Aí são as condições que nós já, caminhamos. Eu vou querer fazer uma introdução aqui em cima dessa lâmina, antes de ir para essa introdução. Eu queria que os irmãos analisassem comigo. Nós caminhando com o Senhor Jesus, nós caminhamos aí vários textos, desde João aí 2 ou 3, se eu não me engano, e nós andamos vários lugares, Samaria, Judeia, Galileia, caminhamos, sempre aí na Escritura, vendo aí onde Jesus passava. E quando nós chegamos em João 11, nós vamos falar da questão de Lázaro, da ressurreição de Lázaro. Jesus estava aqui no seu local de batismo, onde Jesus fora batizado, e aqui ele vai até Lázaro para poder fazer aquela parte das Escrituras, onde ele ali ressuscita Lázaro. E depois disso, Jesus fica aqui em Jerusalém. João 12, ele está aqui, depois João 12 ainda, ele vem para Jerusalém e tem a entrada triunfal. E eu preciso recapitular uma coisa, que quando os discípulos saem, em João 11:16, os discípulos viram para Jesus e falam assim: vamos nós também morrer com ele. Eles sabiam que de toda essa caminhada de idas e vindas estava chegando ao fim. Chegar aqui próximo a Jerusalém já seria os últimos dias, já seria aí uma condição perto de final do ministério de Jesus enquanto terreno, E aí nós chegamos em João 15, nós passamos aí João 11, 12, 13, 14 e o 15 ali na região de Jerusalém. E aí Jesus pega e fala para nós que ele é a videira. Paga a luz ali para nós, Vitor, fazendo favor. Só essa aí também. E a videira é uma coisa linda, irmãos, maravilhosa. Eu tenho uma em casa. Eu vou dizer para vocês que eu conheço bem da videira. Para mim é uma satisfação, é um aprendizado ter uma figueira, além de poder colher meus frutos. E isso aqui não se escandalize. Isso aqui é lindo, tal como isso aqui. Tal como. Que isso, Alisson? Isso aqui é tão lindo quanto isso aqui. Aqui é bonito aos olhos. Aqui é terreno, aqui é terra. Que isso, o que você está falando? Irmãos, é tão interessante que quando nós caminhamos no texto, eu sou a videira, o meu pai é o agricultor. Deus que cuida daquilo ali tudo. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele corta, e todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto.
Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos falei. Permaneceis em mim, e eu permanecereis em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto. O ramo em si mesmo não pode produzir fruto. Irmãos, essa belezura aqui, essa coisa linda aqui, que é a uva, o cacho de uva, ele não dá aqui, ele não dá nessas galhas grossas. Eu e você somos os ramos que são cortados. Eu e você damos frutos. Aqui, esses troncos não dão fruto. Quem é esse? Quem é esse? Quando vamos caminhando aí, Jesus fala, verso 5: eu sou a videira, vós sois os ramos. Que coisa, que mistério. Aqui é Jesus, aqui somos nós em Jesus. Consegue entender? Irmãos, quando somos tratados por Jesus, quando damos fruto, para darmos frutos para o Senhor Jesus, Ele tira todo o nosso eu, tudo que é folha, tudo que é rama fina. A última vez que eu preguei isso aqui em Moriá, eu trouxe duas ramas de uva, um talo e uma galha com um cacho de uva. E o cacho de uva, até não tão grande quanto aquele ali, numa raminha pequenininha, uma raminha fininha, e aquele cacho de uva na rama. E o cacho, o talo grande, seco, com vida, mas não dá fruto. Então nós precisamos entender que, para darmos frutos, nós temos que passar por um processo de ficarmos em Jesus, igual a Jesus. Tem que ser tirado todo o nosso eu. Todo o nosso eu precisa ser removido. Toda a nossa vergonha precisa estar evidenciada. É como uma galinha despenada. Feio, não é? Nós precisamos ficar realmente limpos para darmos fruto. Então, existe videira falsa? Eu falei que a gente precisaria caminhar no Velho Testamento. Volta comigo aí, Salmos 80. Irmãos, a mente de Cristo é um negócio fantástico. Quando Jesus está referindo João 15, ele está tratando os Salmos 80. Salmo 80, verso 8. Trouxestes uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantastes, preparastes-lhe lugar, e ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Aqui fala no Salmos 80, o salmista, que foi trazida uma vinha do Egito. O povo foi tirado do Egito, o êxodo aconteceu. O nosso Deus poderoso resgatou o povo do Egito, tirou o povo da prisão, tirou o povo ali daquela condição de escravidão e plantou, lançou-os novamente como uma nação. Preparou o lugar, limpou a terra do povo, e ali foi tudo preparado de acordo para que tudo desse certo. Verso 10: os montes cobriam-se com a sua sombra, e os cedros de Deus com os seus ramos. Estendeu a sua ramagem até o mar,
os seus ramos até o rio. Até aí tudo lindo. As raízes aconteceram, foram profundas, final do versículo 9, as ramas foram cobrindo, Israel tomou conta, né? As tribos tomaram posse de onde estavam, naquilo que havia a terra prometida. Então, território conquistado, terra que mana leite e mel, terras de gigantes, e as conquistas foram realizadas. Tudo muito bonito. Tudo muito bonito. Israel deveria ter sido, eu não vou dizer a videira verdadeira, mas Israel era para ter sido uma nação eficiente. Israel era para ter sido uma nação exemplo, referência. Israel avançou, cresceu, conquistou os seus limites, mas se perdeu. Haviam as divisas separando o povo de Deus. A santidade nossa entre a nossa vida espiritual e o pecado há um limite. O povo de Israel até então cresceu, fortificou e entendia muito claramente os seus limites de santidade e de edificação. Quando você vai no versículo 12, porque quebrastes as suas cercas, porque perderam suas referências, os seus limites, javalis adentraram as suas terras, de modo que todos os que passam por ela vindimam, o javali da selva a devasta, e as feras do campo a devoram. O Deus dos exércitos, ó Deus dos exércitos, volta-te, te rogamos, atende dos céus e vê, visita esta vinha, a videira que a tua destra plantou, sarmento que para ti fortificastes, a tua vinha queimada pelo fogo, tudo queimado. Pareceu pela repreensão da tua face, seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem que fortalecestes para ti. Então não nos apartaremos de ti, vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Faze-nos voltar, ó Israel, ó Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Esse Salmo 80 é uma lamentação do salmista, lembrando, resgatando a história de uma condição que Deus livrou e de uma condição que o povo se perdeu. As pessoas se perderam em seus limites em santidade. A nação se perdeu em seu limite e santidade. Um povo que deveria ter sido exemplo, um povo que deveria ter sido uma videira frutífera, se perdeu. Esse é o contexto. Uma nação que foi separada, tirada da escravidão, colocada num lugar com tudo favorável, mas se perdeu. Então, lá em João 15, Jesus fala: olha, eu sou a videira verdadeira. Eu não sou o povo de Israel. Eu sou algo que deveria ter vindo. Jesus era o único qualificado a dar fruto. O povo de Israel não dava fruto. É tão interessante que você caminha em Salmos 80, você vê falar de raiz, você vê falar de ramos, mas não fala de fruto. O povo de Israel não deu seus frutos e foram queimados. É tão legal, irmãos, é tão interessante que quando você vê,
versículo 12, né? A gente precisa entender que cresceu e perdeu o domínio das fronteiras, a condição de não passar da santidade por pecado. O Israel perdeu, teve as suas terras invadidas pela própria condição em si de derrubar as nossas cercas. Quem derruba os nossos limites somos nós mesmos. Uma vez que rompemos com as cercas, o inimigo tem a brecha para entrar. Batalha espiritual. Quando você vê Salmos 80, 16, João 15, 6 fala basicamente a mesma coisa. Está lá em João 15, 6, a mesma fala. Então, como um texto é correlacionado ao outro? E eu fico me perguntando, Jesus em todo o contexto se revelando, os discípulos com temor, sabendo que Jesus seria, assunto ao céu, aquele clima tenso. E Jesus tem a habilidade de tratar o Salmo 80 e de falar: olha, havia uma condição daqueles que não foram. Eu agora preciso que vocês entendam uma coisa. Agora é a videira verdadeira. Agora é algo capaz de dar fruto. Jesus, ele diz: eu sou a videira verdadeira, eu sou o único capaz de dar fruto. Mas aí, aqui mesmo em João 15, Jesus vem de uma maneira linda, mostrando que nós hoje somos o Israel de Deus. O texto está totalmente falando disso. Jesus veio para o que era seus, os seus não o receberam. E Jesus agora lança mão de outro povo, outro rebanho, e fala: olha, tem uma condição, para vocês cumprirem o papel e ser de fato algo, aquilo que é santo, aquilo que eu gostaria que tivesse sido lá atrás. Tem uma condição: precisam permanecer em mim. O título da mensagem de hoje é permanecer nos limites estabelecidos. Limites esses estabelecidos pela palavra. Nós precisamos saber para onde vamos. Nós precisamos entender aonde queremos chegar com a nossa vida espiritual. É tão interessante que em João 15, 1, Jesus fala que ele é a videira verdadeira. Em Salmos 81, vemos que a videira é Israel. Lá atrás, eu estou correlacionando os dois textos. João 15, 5, permanecedes em mim. E lá em Salmos 80, 12, os limites foram quebrados, não permaneceram no Senhor. Em João 15, 5, meu povo dá muito fruto, é a graça de Deus. E lá em Salmos 89, nós vemos raízes profundas. Raízes falam de conhecimento, conhecimento falam de lei. Aquele povo sabia a lei, mas não tinha a graça. Então eu preciso entender que em João 15, 5 eu tenho a graça. Em Salmos 89 eu tenho conhecimento, eu só tenho lei. Em João 15, 4 eu tenho a dependência do agricultor. Jesus, através de João, fala para nós que nós precisamos depender desse agricultor. Ele é quem cuida, ele é quem poda. E lá em Salmos 80, 14, vemos que o agricultor foi abandonado. Abandonaram a Deus. Em João 15, 11, temos uma alegria completa. Em Salmos 86, temos uma lamentação, uma vergonha. Um povo que foi destruído. Feito essa introdução, entendendo os Salmos 80,
eu preciso ler João 15 com uma abordagem diferente. Eu te convido você a acompanhar comigo, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele corta, e todo ramo que produz fruto, ele apoda para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. O paralelo é o mesmo. A vinha, quando foi plantada em Salmos 80, foi uma terra preparada. Tudo estava preparado, tudo estava limpo, tudo estava correto. Então Jesus correlaciona de novo, mostrando aqui uma condição de igualdade. Esse novo povo tem a mesma oportunidade daquela geração passada. Verso 4: permaneceis em mim, e eu permanecereis em vós. Olha, se eu permaneço no tronco, o Senhor age em mim, e eu tenho condição de gerar fruto. Verso 5, verso 4: permaneceis em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto, se não permanecerdes em mim. Tudo que nós fazemos, tudo que nós lançamos mão de fazer, eu não estou falando aqui na igreja, seja no nosso trabalho secular, seja na nossa família, seja no futebol, eu preciso depender, querido, de alguém que cuida de mim, de alguém que está conectado, alguém que está ligado em mim. Tudo aquilo que eu faço precisa ser evidenciado, não em si as minhas condições, mas alguém que está em mim, para que as pessoas entendam e compreendam. Verso 5: eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Irmãos, há uma condição de permanecermos no Jesus e darmos muito fruto. Não é dar fruto. Dar fruto é pouco, é dar muito fruto. Nós não vemos em Salmos 80 fruto. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como ramo e secará. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Em que glorificamos a Deus, queridos? Onde eu e você glorificamos, exaltamos o nome do Senhor? Quando verdadeiramente nós damos muito fruto, não é fruto, muito fruto. Para que eu glorifique o nome do Senhor, eu preciso dar muito fruto, muito fruto, muito fruto. Não estou falando, queridos, de uma condição só de eclesia, só de igreja. As pessoas precisam falar: você é um excelente profissional. Amém, glória a Jesus, Ele que me capacita. Não, você é um excelente jogador de futebol. Glória a Deus, Ele que tem me capacitado. Tudo vem dEle, tudo é para Ele, toda provisão é dEle, todo sustento é dEle. Nisto é glorificado meu Pai. Nós vemos lá em Salmos 80 que houve um abandono aos limites, à pessoa de Deus, à dependência de Deus. E aqui Jesus nos fala claro de uma condição de eu e você glorificarmos a Deus dando muito fruto. E aí tem e assim
vós tornareis meus discípulos. Para eu me tornar discípulo de Jesus, eu preciso dar muito fruto. Muito fruto. Muito fruto. Minha célula precisa ser melhor. Meu culto a Deus precisa ser melhor. A minha leitura da palavra precisa ser melhor. A minha oração precisa ser melhor. A minha santidade precisa ser melhor. O meu ser pai precisa ser melhor. O meu ser marido precisa ser melhor. Eu preciso realmente exaltar, glorificar a Deus com toda a minha vida, para que o Senhor seja glorificado. Verso 9: como o Pai me amou, também eu vos amei, permaneceis no meu amor. Aqui Jesus já começa a falar de uma condição profunda de amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. Irmãos, olha aqui aquilo que eu falei, Jesus falando, eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. Jesus está referenciando o Salmo 80. Olha a prova. Jesus tinha total habilidade das Escrituras. Jesus cumpre em si toda a Escritura. Nada passava despercebido. Uma geração para trás não dava fruto. Jesus torna-se a videira verdadeira desde que ele é encarnado. Jesus é o único capaz de dar fruto, muito fruto. E aí Jesus vem nos apresentando essa condição. Nada das Escrituras é à toa, nada é à toa. E João 15 é repleto de promessas. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Jesus é a minha referência. Verso 11: tenho-vos dito isto para que a minha alegria, esteja em vós, alegria seja completa. Tem alguém aqui precisando de alegria essa noite? Alguém aqui precisa de alegria essa noite? Alguém precisa aqui de um coração transformado, alegre, avivado? Alegria só tem quem já conhece Jesus. Quando fomos criados no Éden, lá éramos um ser completo, um ser humano completo, um ser humano capaz de estar no lugar perfeito que era o Éden e ser um homem perfeito. Desde o pecado, o homem não mais é perfeito. O homem se tornará perfeito a partir da hora que ele entender a morte de Jesus, que ele receber Jesus e que ele entender, tenho-vos dito isto, olha, permanece em mim, permanece nas minhas Escrituras, permanece na minha palavra, permanece no amor do Senhor. Sedes a videira verdadeira em mim, para que a sua alegria seja completa. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Não existe evangelho, não existe em mim uma vida verdadeira, eu não vou ser uma videira verdadeira em Jesus, se eu não conseguir amar uns aos outros, se eu não conseguir entender a diferença do meu irmão. Verso 13: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida pelos santos. Vós sois meus amigos,
se fizerdes o que eu vos mando. Permanecer em Jesus é um mandamento. Aceitar a poda é um mandamento. Permanecer na palavra é um mandamento. Perdoar o nosso próximo, amar o outro é um mandamento. Eu vos mando. Se manda é mandamento, verso 14. Verso 15: já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Antes tenho-vos chamado de amigos, pois tudo que ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Tudo que ouvi de meu Pai tenho dado a conhecer. Tudo que eu ouvi de Jesus eu preciso dar a conhecer. Nós somos a videira verdadeira hoje. Tudo que Jesus revelou a nós, tudo que Jesus derramou em nós o seu amor, tudo que Jesus fez por nós, morrer por nós, eu preciso evidenciar isso, amando, permanecendo, sendo na vida do meu próximo. Verso 16: não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo em meu nome pedirdes ao Pai vos conceda. De novo Jesus nos fala no verso 17: isto vos ordeno, isto vos ordeno. Isto é uma ordem. Isso eu estou falando para que você não tenha dúvida que você tem que fazer. Amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vocês fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas como não sois do mundo, antes dele vos escolhi, e por isso que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra. Olha a importância de eu conhecer a palavra. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se eles me perseguem, também vos perseguirão. Se guardarem as minhas palavras, também guardarão a vossa. Se eu guardo a palavra, se a palavra de Deus habita em mim, as minhas palavras serão guardadas para as pessoas que eu amo. Olha, o Alisson, né, ele sempre falou assim, falava assado, né? Tinha uma boa palavra, porque eu não falo de mim mesmo. Jesus repete isso várias vezes: Jesus não fala de mim, eu testifico do Pai, eu revelo aquilo que o Pai me confiou. E aqui Jesus faz igual: eu estou agindo com vocês, conforme o Pai faz em mim, e a minha orientação é que vocês façam igual. A palavra minha precisa permanecer em vocês. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, pois não conheceram aquele que me enviou. Jesus diversas vezes repetiu isso ali para os discípulos, para as pessoas que estavam ali esperando uma multiplicação dos pães, uma cura, pessoas que esperavam um milagre. Essas pessoas andam comigo, mas não conhece aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo, nem lhes tivesse falado, não teriam pecado. Agora, porém,
não tem desculpa do seu pecado. A palavra é clara, a palavra está evidenciada. Aqui não tem mais ninguém que pode se dizer indesculpável, porque a palavra foi pregada. Há uma condição, há uma ordem: permanecer no amor do Senhor. Então eu não tenho direito, eu não tenho condições de gerar fruto se eu não consigo amar. Se eu não consigo amar, se eu não consigo respeitar as diferenças, é em vão. Errei o alvo. Aquele que me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles o que nenhum outro fez, não odiariam a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei: odiaram-me sem motivo. Jesus aqui se revela como a videira, como a necessidade de eu e você permanecer nele. Jesus nos fala que ele é a videira e nós somos os ramos. Verso 5. Para dar fruto é necessário permanecer na videira. Verso 4. Quem não frutifica, quem não dá fruto é queimado. Verso 6. Para sermos discípulos, dando fruto e glorificando a Deus, eu preciso produzir muito fruto para que de fato eu seja discípulo, para que de fato eu glorifique a Deus. Verso 9 e 10, há uma condição de permanecer em amor, em amor. Há uma condição para sermos amigos de Deus. Eu me faço amigo de Deus, Deus faz de mim amigo dele, quando eu permaneço no seu amor. A vinha é algo terreno. Eu não estou falando aqui, queridos, ou eu não, a palavra não está falando nada aqui de uma condição de frutos na eternidade. Toda a palavra apresentada, Jesus está orientando o seu povo, a sua nação santa, aquela que deve ser sacerdócio real, a como permanecer nesse mundo. Jesus está falando de uma vida horizontal. Jesus não ensinou nada aqui em relação a uma vida vertical. Aqui não há um ensinamento do meu relacionamento em si para com Deus. Fala de uma condição de eu ser na vida do próximo. E quando eu sou na vida do próximo e eu frutifico, eu glorifico a Deus. Então a palavra transcreve, ela se apresenta dessa forma e por duas vezes Jesus é taxativo. Isso aqui eu estou mandando é uma ordem. E aqui Jesus cumpre a palavra dele e mostra-nos a diferença entre a videira que falhou e a videira que é verdadeira. E ele nos apresenta uma condição que nos torna cristãos. Para eu ser de fato Cristo hoje, eu preciso permanecer em Jesus. Mas Jesus estará subindo. Logo, logo não estarei mais no meio de vós. Jesus falou isso em João 14. Eu preciso entender uma coisa. Para eu permanecer no Senhor agora, visto que Jesus está à destra de Deus. Verso 26. Quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos enviarei, o meu Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Nós
temos uma direção de Jesus, um ensinamento, que eu preciso permanecer no Espírito, para que de fato eu seja Cristo. Na quinta-feira passada, eu falei que eu tenho muito claro para mim, o papel do Espírito Santo não é consolar aquele que chora. O papel do Espírito Santo em mim não é eu falar em línguas, interpretar línguas. O papel do Espírito Santo não é produzir em mim uma condição de interpretar mistérios e saber e revelar sobre a vida de alguém. É algo muito mais do que isso. Mas muito mais. O papel do Espírito Santo é me tornar de fato Cristo aqui na terra. De forma que eu me torne essa videira verdadeira, essa pessoa qualificada em amar, essa pessoa qualificada em frutificar, essa pessoa qualificada em ter domínio da palavra, em falar da palavra, evidenciar a palavra. Essa é a condição do Espírito Santo que nos é apresentada. Eu só vou conseguir manter os meus limites para que eu não seja invadido e destruído se eu permanecer. O título da mensagem é permanecer nos limites estabelecidos, entender aquilo que Jesus está revelando. Irmãos, há uma condição aqui de decreto de Jesus: eu ordeno, eu mando, o fardo do Senhor é leve. Jesus nos apresenta no verso 11: cumpra isso, que a sua alegria será completa. Ame totalmente, que a sua alegria será completa. Evidencie o meu amor, transborde de amor, cumpra em si a minha essência, seja eu aí na terra, que a sua alegria vai ser completa. Está em João 15:11. Lá em João 14:14, nós já tínhamos falado a mesma coisa que está em João 15:7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedirei-vos o que quiserdes, e vos será feito. Podemos pedir o que quiser, que Deus cumpre, Deus age, Ele tem prazer de vir de encontro às nossas necessidades. Jesus não cansou de falar em João 14, Jesus repete em João 15:7, e de novo, Ele fala aqui em João 15:16. Não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Esse fruto precisa permanecer, a fim de que tudo que pedires em meu nome, o Pai vos conceda. Promessa. Jesus nos apresenta aqui, o que você quer? O que você precisa? Faz isso para mim. Honra o Pai, glorifica o Pai, que Ele vos considerará, vai vos conceder aquilo que você precisa. Esse é o Evangelho. Essa é a palavra. É necessário permanecer para sermos. Quando somos, revelamos o Pai, revelamos Cristo. O Espírito Santo em nós evidencia o Pai, evidencia o Filho. Nosso Deus é Deus de promessa. Ele vem de encontro às nossas necessidades e anseios. Permaneceis no seu amor. Fecha seus olhos. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Pai, obrigado porque sempre o Senhor é Deus que nos conduz em triunfo. Pai, a tua palavra é rema, a tua palavra, Deus, é remédio, a tua palavra é bálsamo, a tua palavra é vida. Pai, obrigado porque o Senhor é a videira verdadeira,
perfeita, completa. E obrigado porque o Senhor faz em nós todo necessário, tudo completo, para que a nossa vida seja completa, para que o Evangelho seja pleno em nós e para que possamos experimentar o melhor dessa terra. Oh Deus, muito obrigado, porque nós temos um Deus que vem de encontro às nossas necessidades e nós podemos pedir tudo. Pai, muito obrigado. Pai, muito obrigado.